boa tarde. So, yesterday we discussed a little bit of how structures work and also chapter 2 of Daniel. Ontem falamos um pouquinho sobre como funcionam as estruturas e sobre o capítulo 2 de Daniel. And maybe it's good to do a review or answer people's questions. Talvez seria bom fazer uma revisão para responder algumas perguntas. So, are there any questions that you have about yesterday's study? Então, será que vocês têm alguma pergunta em relação ao estudo de ontem? Or comments or additions to what we saw? Ou algum comentário em adição àquilo que a gente viu ontem? If you don't have, we can just continue from where we stopped. Okay. Você ontem disse que ia falar do verso 9. Yesterday you said that we were going to speak about verse 9. I was planning to do that tomorrow. E eu estava planejando fazer isso amanhã. Maybe tomorrow I'm not having the class. Mas talvez amanhã não vou ser eu a dar a aula. So did anyone research about this verse or have some ideas of how to understand that verse in the structure that we saw? Mas alguém pesquisou esse verso ou tem ideia de como encaixar isso na estrutura que nós vimos? No? Ninguém? We can talk about them. We can do that. Verso 9 de Psalms. Salmos. 19. Salmo 19, verso 9. So first, before you start to give me your answers, Antes de vocês começarem a me dar as suas respostas, what is the problem? I didn't say the problem yesterday, but there is a problem here, at least in my understanding. qual é o problema aqui? Nós ontem não falamos sobre esse problema, mas eu creio que, de acordo com aquilo que eu entendo, nós temos um problema aqui. In the two previous verses, Nos dois versos anteriores, we have this structure of 3 columns. nós temos uma estrutura de 3 colunas. So I think we all saw this. In the first, we have the law, Primeiro a gente tem a lei, which is perfect, que é perfeita and converts. e converte. And then we have the testimony, Depois temos o testemunho, which is sure que é fiel and make wise. e nos torna sábios. So this will be a good review for the class that we want to do. And then we have the statutes, Depois nós temos os estatutos, in Portuguese precepts, mas em português são preceitos. and they are right. Is that correct? Yeah. Hmm? No português... They are right. Em português é retos. And what do? Alegram. They make you to rejoice. Então, no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. And then, at the end of verse 8, we have the commandments. E depois, no final do verso 8, nós temos o mandamento. And they are what? Pure. And they make you to see the light. Iluminam. Hã? Iluminam. Então, temos o mandamento, que é puro e ilumina. So we can see this. This is a perfect pattern of repeat and enlargement. Então, aqui está um exemplo perfeito de um padrão de repetição e ampliação. Those 4, they are all the same. Esses 4, eles são todos iguais.
And this is verse 7, Isso é o verso 7 and this is verse 8. e isso é o verso 8. And now we have verse 9, E agora nós temos o verso 9, which is the one that I don't really have answers for. que é o verso para o qual eu ainda não tenho respostas. In terms of putting them in that structure here. Em termos de colocá-lo nessa estrutura. So if you have ideas of inputs for me, we can do them now. Se vocês têm ideias, talvez a gente possa fazer isso juntos. Brother Alfredo, Irmão Alfredo. what goes here? Here? Ah, they're clean. Então seria limpo, Yes. limpos. So there is something that is clean, Então a gente tem algo que é limpo. and okay. No Wait. primeiro, First him. unchangeable, Sorry? Que não muda. não mudam. Mas isso não está no verso. I need the words in the verse. As palavras têm que ser as palavras do verso. Fear of the Lord. Temor. Fear Where? of the Lord. No início, na Só primeira. aí. Here? Okay. E eternamente. Enduring forever, eternal. Judgments, testemunhos, preceitos, é igual, é a lei. Os juízos. Verdade, são verdadeiros, puros também. So we have the judgments, we verdadeiro e have puro. the truth. Righteous altogether. Perfeito. Yes? Righteous altogether, não sei como é em português. Just. Just. So we have fear, clean, eternal. Then we have judgment, truth, and just. So that's what I think doesn't make too much sense for me. Então, isso é o que para mim não parece fazer muito sentido. Please. Microfone. É exatamente essa isso que não faz sentido para mim é a terceira linha. What doesn't really make sense for me would be the third line. Porque vem falando converte, se te torna sábio, alegra, ilumina, mas quando chega ali é eterno, parece que sai da linha de pensamento e justos. Talvez te torna justo, mas o eterno. So we start by seeing that it converts, it makes you wise, it makes you rejoice, it brings light, but then it seems to go out of the way that we're thinking when it says eternal. Maybe just is a good word, but eternal doesn't seem to fit this pattern. Na segunda linha, perfeita, fiel, retos, puros, limpo e verdadeiros. Parece que encaixa. The second column seems to all fit in. Yeah, yeah. Na primeira também parece que encaixa. Lei, testemunho, preceitos, mandamentos. Para mim, encaixaria o temor porque temer a Deus e tá no mesmo parâmetro que a lei. E aí juízos. So for me, maybe the first column would make sense because having fear could be together with the Lord, but then judgment, maybe not so much. A não ser que ela esteja
A não ser que essa palavra esteja falando que juízos são a mesma coisa que lei. Unless judgment would be the same thing as law. Eu não sei, isso me deu dúvida. Sister Hassid. Ai. I think I saw your hand first. What I see in verse 9 is a hinge. Is a what? Hinge. It's it's a mathematic. Okay, it's sort of you see like when you open a door that connecting. Yeah, in two parts. Yeah. O que eu vejo no verso 9 é, por exemplo, Dobradiça. é como se fosse uma dobradiça. It's like another example. You see a spider. You've got the legs, and then you've got the whole abdomen. É como se vocês olhassem para uma aranha. Vocês têm as patinhas da aranha e depois tem o corpo, o abdômen. So verse 9 is the abdomen. Então o verso 9 seria o abdômen. And then you've got verse 8, verse 7 and 8 on the one side, and verse 11 and 10 and 11 on the other side. E de um lado nós teríamos o verso 7 e 8 e do outro o 10 e o 11. I don't know if you get it. Desenha. So you've got 9 in the middle, Então no meio seria o 9, and then you've got 7, 8, 7 e 8, 10, 11. 10 e 11. Like you would have a math, a math whatever, a math sum, where you have 2 in the middle and you've got 1, 1, and on the other side you've got 3, 3. É como se fosse uma conta matemática em que de um lado a gente soma 2 e do outro lado a gente soma 3. But that's how I see it. I see verse 9 as a hinge. It is connecting the verses. It is connecting them. Então é assim que eu vejo esses versos. O verso 9 seria uma dobradiça que conecta duas coisas, uma de cada lado. Okay. So, what is the connection that is being made here? Então qual é a conexão que está sendo feita aqui? Yes, because you see this being connected to this, and I want to see the connection, like. I would say 10 is connected, 7 is connected to 10, 8 is connected to 11. 10 is connected to 8. No. 10 is connected to what? 7 is connected to 10. Então o 7 está ligado com o 10 e o 8 com o 11. Mm-hmm. Okay, so we're gonna think about that. Vamos pensar sobre isso. Brother Jonathan. Is there anything else? No? Eu não entendi o que falou ela, Okay. I didn't understand what she said, pero eu tenho quase o mesmo pensamento que a Cris. but I almost have the same thoughts as Sister Chris. A terceira linha eu não consigo entender como encaixa ali. The third line, I don't understand how it fits there. Porque a terceira linha falava as coisas que a lei e o testemunho produziam na pessoa, Because the third line was speaking about the testimony and what that produces in a person. e ali está falando do temor e do juízo, não está falando do que produz na pessoa. And they're speaking about fear and judgment, not something that is being produced in the person. Pero eu acho que a segunda linha quadra perfeito. I think the second column is perfect. E a primeira eu acho que também, And the first, I think so as well. porque o temor para com Deus nos leva a guardar a lei, Because the fear for the Lord makes us keep the law. e o juízo de Deus é basado na lei. And the judgments of God are based in the law. Assim que eu acho que as primeiras duas linhas têm sentido, mas a terceira So for me, the first column and the second make sense, and then the third, they wouldn't make sense. um pouco confusa. Okay. You have the solution? Você Okay. tem a solução? Let's read Deuteronomy chapter 17, verse 19.
Okay. Vamos ler Deuteronômio Chapter 17, verse 19. 17, verso 19. Before you read, you tell me what you see in this verse. In English says, Antes de você ler, me diz o que que você vê nesse verso. In De Deuteronomy. in English, Deuteronomy. the fear of the Lord, yeah, says God. Then you can take fear and put God there. Lord Aqui testemunho, diz que o temor. the fear of the Lord is God. To keep all the words of His law and His statutes to do them. Then you can take temor and put God there. No verso 19 diz que o temor do Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. Então o temor tem a ver com o Senhor? Okay, Então so o temor está relacionado com a lei. I don't really see the solution. Eu não vejo a solução. The only thing we did so far is to confirm my problem. A única coisa que nós fizemos até aqui foi confirmar o meu problema. So that's why I didn't want to go to this yesterday and maybe give you more time to give me a solution. Por isso é que eu não quis falar sobre isso ontem, para dar mais tempo a vocês para me trazerem uma solução. So if you have a solution, raise your hand. Mas se você tem a solução, levanta a mão. If you just want to confirm my problem, please don't say anything. Mas se for para confirmar o meu problema, não diga nada. Do you have the solution, Brother Joaquim? Yes. Eu não sei se é sua resposta, mas é a minha. I don't know if it's your answer, but it's mine. Jonathan falou de o verso 9 Jonathan said that verse 9, e ele falou bem diferenciado, temor e juízos. he spoke about fear and judgment in a very different way. E eu acho que essa é a clave. And I think that is the key. Porque nós quando começamos a fazer isto que fizemos com Salmos 19, Because when we start to do what we have started doing with Psalm 19, fizemos uma linha de reforma we de uma have, pessoa. we have done a reform line of a person. E falamos que o verso 7 é de uma pessoa convertida. And we say that verse 7 speaks about a converted person. Mas eu acho que o temor não é de uma pessoa convertida. But I think having fear doesn't link to a person which is converted. Em 1 de João fala que o amor joga fora o temor. And in 1 John it says that the love throws away all fear. E eu acho que quando uma pessoa é convertida, ela não fica com temor. And I think that when someone is converted, they don't fear. Por isso eu acho que não podemos encaixar o verso 9 na mesma estrutura do verso 7 e 8. That's why I don't think that we can fit verse 9 in the same structure as verse 7 and 8. O verso 9 fala de dois momentos distintos, Verse 9 speaks about two different moments, o temor e o juízo. the fear and the judgment. Por isso é que fica tão difícil para nós encaixar. That's why it's so hard for us to fit both of them. Agora, por isso eu acho que o 9 tem que ser dividido em duas partes, uma para frente e uma para trás. Frente? O temor e Ué. os juízos ao final. Fear here. That's why I think that verse 9 needs to be No. divided in two No, no, no. parts. Antes, Here? Before. sim. Why would you fear here? Por que você teria medo aqui? Eu acho que o You don't temor know é... anything. É? Você não sabe nada nesse ponto. Por que não? Why not? Você tem aumento como You're in nascimento. darkness.
Você está em trevas aqui. Onde você põe This is aumento before de... the time of the end. Ah, tá. Agora sim. Mas por que você põe Esse seria o tempo do fim. convicção? Agora entendi. Eu leia conversion. Okay. Por isso eu falei, aí não pode ser. The mistake is because he was reading conversion and not conviction. Agora sim. Fear, Sim. Então você teme, tem o temor, and you put judgment in the end. At the end. e você coloca o juízo no final. And this is being taught because of the structure. E isso está sendo ensinado por causa da Or estrutura. it's because we have a pre-knowledge of those two elements and we want to put in a line. E é porque a gente tem um conhecimento prévio desses dois elementos e a gente quer colocar isso numa linha. No, I it's a question. understand. Eu acho que as dois. I think it's both. So the structure. Okay. Sim, eu entendo a sua pergunta. Eu acho que pode ser que seja por um pensamento prévio e não por a estrutura. I understand your question. It could be because we have thoughts about this, pre-thoughts about this, and not because of a structure. If we want to do this Se nós quisermos fazer isso, because of our pre-knowledge, or if it's because the structure gives us information to será to put que a in the gente line. quer fazer isso por causa de conhecimento prévio que a gente já tem ou por causa da estrutura? Colocar isso numa linha. Eu entendo, mas eu não sei como pode encaixar essa pessoa que é alegre como uma pessoa que tem temor. I understand that, but I don't know how we would fit someone that rejoices with someone that fears. How do you know? Why are you saying this person is happy or is rejoicing? Por que você diz que essa pessoa está alegre? It's not saying that you have a person here that is rejoicing or that is converted. Aqui não diz que temos uma pessoa convertida e uma pessoa alegre. The only information you have is the law converts, A informação que você tem é que a lei converte. and something makes you fear, makes you to fear. E alguma coisa te faz ter sentimento. No, to fear, I like fear. E alguma coisa te faz temer, which is the law. que é a lei. Paul says, when I was, I don't know what is, I cannot remember what he says, but I was alive, and then when I saw the law, I died because he needed to die. Paulo diz algo que ele estava morto, mas quando viu... Não, ele estava vivo, mas quando viu a lei, ele morreu. So I'm saying, because he feared, he was full of fear. Isso foi, eu digo que é porque ele estava cheio de temor. And I'm saying, though we can try to make that assumption that this is someone, but it's only saying what something of the Lord makes to people. E embora a gente queira dizer que se refere a alguém, isso são apenas coisas que a lei faz com que as pessoas sintam ou tenham. But as I said, I'm not really sure. I would reverse all of this and would try to fit in the pattern, but I don't have any justification to do that. E eu talvez colocaria isso numa estrutura, mas eu não tenho nenhuma justificativa para fazer What I mean, isso. I would take fear, put it here, and I would put another thing there. Eu colocaria o temor aqui e ali colocaria uma outra coisa. But it's just, I would take ties and then this. Tá? I'm not fully understanding your question. Is it with the word fear? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Será que é em relação à palavra temor? Because fear in this context means reverence. Porque temor neste contexto parece ser reverência. The Oxford Dictionary of English E says no dicionário Oxford diz:
archaic, a mixed feeling of dread and reverence. Arcada, uma mistura de sentimentos. And the example they gave is E o The love exemplo of- que eles deram foi the love and fear of God. o amor e o temor do Senhor. Does this help with your problem, or does it Not really. Será que ajuda no seu add to your problema? problem? Não muito. The problem I'm trying to solve is structural. O problema que eu estou tentando resolver é a estrutura. Not much. Yeah, the definition helps us, but I want to place those things in the right place. I want to know, like, this is where we find the structure, and this is some kind of abdomen of the spider, or Eu quero something. tentar entender onde a gente encaixa essa estrutura. Como, por exemplo, tentar encaixar isso no abdômen de uma aranha. Really, this is something that we can come with answers. Talvez isso nos ajude a ter respostas. I don't really see a problem, but Eu não consigo ver o seu problema. you just say the problem is in the structure. Você diz que o problema está na estrutura. My But I prob- see that in verse 9 it has the same structure as in verse 7 and 8. Eu acho que o verso 9 tem a mesma estrutura que o 7 e o 8. You have 3 columns. Você tem 3 colunas. I can see a problem in the meaning of the words that they don't really seem to match with. Talvez eu veja o problema no significado das palavras porque elas não se encaixam. Yeah, But- that's my problem. Okay, so Esse é o meu problema. but then we should say, okay, the structure is there. Então nós deveríamos dizer, nós temos a estrutura, Should we Um, trust and have faith that this is what it This is? is what it is. Yeah, será que a gente deve apenas ter fé e confiar que é assim mesmo? it's like Daniel 11 verse 40, where we make a structure and say, like, this is how it is because the structure tells us it is. Sim, é como quando a gente fala de Daniel 11, verso 40, e a gente diz, isso é assim porque a estrutura nos diz. And when I look to the words, Quando eu olho para as palavras, then of course it looks a little different in the first instance, but primeiro parece um pouco diferente. in verse 7 it says the law of the Lord. In verse 8 says the statutes of the Lord. Mas no verso 7 diz a lei do Senhor, depois no 8 diz os preceitos do Senhor, And they are perfect or right, que são retos e alegram, and they do something, they cause something, they have an effect e eles fazem algo, eles têm um efeito upon a person. Yeah. sobre a pessoa. So you have an external thing that has an effect on a soul, on a heart. Então nós temos algo que é externo, que tem um efeito sobre uma pessoa, a alma. Ou... And if we see this fear of the Lord also as a thing that is outside of us, E se nós vimos o temor do Senhor como algo que está fora de nós, like a concept, como um conceito, so the fear of the Lord causes us to endure forever. We live O- forever. o temor do Senhor nos faz viver para sempre. Okay. Is this really explicit in the verse that you're gonna live forever? Or Será que no verso está bem explícito que você vai viver up to para this sempre? point, I was thinking this thing is everlasting, or it's forever, enduring forever. Oh. Aqui, esse ponto é algo que me leva a pensar que é algo que será eterno, que dura para sempre. But I Well, mean, we you can. could read if you. I know what you mean, but you could read the same thing in verse 7 and 8. Eu sei o que você quer dizer, mas você poderia ler da mesma forma no 7 e no 8. Especially. No. Because it talks about a heart and a soul. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Okay. Okay. No. Mhm. So
I see your point, Então, eu vejo o seu ponto. and you saying you have this structure, so why don't you like your structure? That's what you're asking me. Yeah. Você está me dizendo que eu tenho uma estrutura e está me perguntando por que eu não gosto da minha estrutura. I don't like my structure because I don't know what that part of the structure wants to teach me. Eu não gosto dessa Maybe parte da minha estrutura porque eu não sei o que ela quer me ensinar. Because in my mind, this is different than this. Porque na minha mente, os dois primeiros são diferentes do So I último. want you to teach me what is the structure helping us, how it is contributing to our study. Então eu quero que vocês me ajudem a ver como é que esse verso, essa estrutura contribui para o nosso estudo ou ajuda. In my mind, I have two options. E na minha mente eu tenho duas opções. Either we have to learn how something that up to this point something different up to this point is being repeated in these two other points. Ou a gente tem que ver que a estrutura primeira está sendo repetida de novo nesses dois pontos. And we need to open our eyes to understand how that rule will help us with understanding scriptures. E a gente precisa, talvez, na nossa mente, entender como é que essa regra nos ajuda a entender a Escritura. And the second option is if this is the structure and this is something that needs to be addressed differently. Ou então, na minha mente, se isso é uma estrutura, mas precisa ser abordado de formas diferentes. That's what I'm bringing to discussion, and that's why I didn't want to discuss this yesterday. Just to, Então, é isso que eu estou trazendo para a nossa discussão. E era por isso que eu não queria falar sobre isso ontem. if I had brought this yesterday, I would just give you what I think, and probably no one would question what I think just straight away. Então, se eu tivesse dado isso ontem, provavelmente todos iriam pensar ou questionar a forma como eu penso e não dar respostas I was de going to change imediato. the structure, Eu ia mudar essa estrutura. but someone is angry with me. Alguém está chateado comigo. Okay, you have a solution? Você tem uma solução? Solution? Okay. No sé si es una solución o una complicación. I don't know if it's a solution Be sure or a it's a problem. solution. Seja certo que é uma solução. Bueno, para mí yo cambiaría la estructura y pondría eterno de principio. For me, I would change the structure and I would change the principle. Pues cuando tú lees es ley, testimonio, preceptos, mandamientos, eternos y juicios. Para mí sería así. De novo, devagar. Ele só Esse repetiu mesmo aquilo e agora colocou eterno. eterno no lugar de temor. So we would have the exact same column, but instead of fear, we would have eternal. Okay. Y en el último, el del medio, yo lo dejaría así. In the middle one, Y el último, I would leave it like that. donde quité eterno, hay una palabra acá en el verso 9 que dice permanece. But instead of having eternal at the end, I would have remains. Y según para mí sería converte, sabio, alegran, iluminan, permanece, justos. So it would be exactly the same, but instead of eternal, we would have remains. I don't know. Não sei. I hope it's a solution, Jonathan. Eu espero que seja uma solução, Jonathan. Melhor que essa solução, seguro. At least it will be better than his. Primeiro, uma pergunta. I have a I'm question. not taking questions. Eu não vou aceitar perguntas. É uma pergunta para eu poder ajudar com a solução. But it's a question that can help your solution. Que parte do verso 9 você vê que não encaixa na estrutura? Tudo ou uma coluna, duas? Qual coluna? What part of verse 9 do you see that doesn't fit the structure? This Uhum. Essa parte aqui. and this.
e essa aqui. Tá, juízo você I'm não not tem saying problema. this is wrong. I'm just saying I don't understand. Eu não estou dizendo que está errado, só digo que eu não entendo. Tá bom. Tudo bem. Juízo, It's okay. para você, juízo, você entende o juízo ali. So you understand the judgment there. Então, meu ponto era sobre o juízo, So my point was about the judgment. pero você não tem problema com isso. But now you don't have a problem with that. Mas eu queria confirmar, confirma o que Thay falou, de que temor, a palavra temor aqui tem uma conotação de reverência. But I want to say that Strong's confirms what Ty has said, where this word fear can mean reverence. E eu acho que isso, apesar que talvez é pouco, ajuda a encaixar isso nessa estrutura. But I think that also doesn't really help to fit in the structure. É um temor que faz, It helps. Sorry. é um temor que faz você ter respeito It's a fear that makes you have respect por Deus. for God. Eu acho que tem sentido nisso de a lei, testemunho, preceitos, mandamentos. And I think it makes sense in this first column. Okay, thank you. Obrigado. I saw a hand. Is this a hand? Está levantando a mão ou não? Meia mão. Repete sua dúvida, por favor. Can you repeat your question, please, or your doubt? I don't understand the structure. I understand the structure, but I don't know what it means. Eu entendo a estrutura, mas eu não sei o que o verso quer dizer. Ou o que ele me ensina. O que o verso está ensinando, no caso? Na estrutura. Structure. Ah, entendi. Eu não sei bem, mas parece que a estrutura é como se ela, para mim, eu vejo como se ela estivesse lidando com as 3 mensagens angélicas, de certa forma. I'm not so sure, but the structure seems to be dealing with the 3 angels' messages. E a gente sabe que também a primeira mensagem, ela tem as 3 mensagens. And we also know that the first message has the 3 messages in it. Quando eu vejo o eterno e o justo ali no final do versículo 9, When I see eternal and just at the end of verse 9, eu não consigo entender bem do que está se tratando, olhando pela estrutura ali mostrada. looking at the structure, I don't know what it's dealing with. Mas quando eu leio o verso, But when I read the verse, eu consigo ver que quando se fala de, quando eu trago o eterno, ou eternamente, I can understand when they mention this word eternal, está se falando, está se referindo ao Senhor, it's referring to the Lord, sobre o temor do Senhor, the fear of the Lord. Sendo uma ampliação, igual todos os outros versos estava sendo tratado. It would be enlarged just as the other verses. Eu acho que os justos também se trata do mesmo princípio. And I think the just would be the same principle. Eu não vejo que todas as palavras ali colocadas, elas têm que ter uma combinação. I don't see that every word that you put there, they need to combine. Eu acho que cada uma ela se refere a alguma coisa específica e a gente tira proveito a partir disso. I think each word speaks about something specific, and we need to take it from there. Eu acho que o que ele falou recém é muito bom, muito, porque o primeiro mensagem tem justamente isso e encaixa muito bem. I think what he said is really good because we know that the first message, they have
3 messages in it, so it would fit very well in our structure. Elaborate a little bit more. Elabora um pouquinho mais. Eu falei que também o temor eu achava que era o primeiro mensagem e juízos o terceiro. So the same thing as what I said, I thought the fear would be the first message and the judgment the third message. Por isso ficava 7 e 8 como o segundo mensagem. That's why 7 and 8 would be the second message. Mas agora com o que ele fala, lembrando-nos de o primeiro mensagem que tem os 3 mensagens em uma. But now, listening to what he is saying, that the first message has 3 in 1. Eu acho que o temor é do primeiro, ser limpo é do segundo e ser eterno é do terceiro. I think that the fear is 1, the clean is the second, and eternal would be the third. I'm not okay. I will think about that. Eu vou pensar sobre isso. I was thinking that when he said the everlasting gospel, I was thinking the first verse talks about the first and then second message and then the third message. I was thinking, or maybe I just missed everything. 7, 8 e 9. 1, 2, 3. Eu achei que quando ele mencionou, eu estava falando que o verso 7 era a primeira mensagem, o 8 a segunda e a 9 a terceira. That's not how I understand. Okay. So, do I have more comments here and here Mais 2 comentários. and here? No meio está tudo direito. In the middle, everything is right. Line up. Perfeito, fiel, retos, puros, limpos e verdadeiros. Means the same thing. All those things, todas essas coisas significam o mesmo. No fim, na direita, converte, sábio, alegram, iluminam, eternos, justos. É a mesma coisa. The third column would be, all of them would be the same thing as well. Os sábios são os justos têm a luz. The wise would be the just, the wise have light, Porque foram convertidos. because Estão they have been alegres. converted and they're happy. Assim. Ou, quer dizer, é o mesmo. Do outro lado, se formos ao Provérbio 1, verso 7, diz que the fear of the Lord is the beginning of knowledge. E se nós fôssemos para Provérbios 1, Verso 7. verso 7, diz que o temor do Senhor Is the beginning of knowledge. é o princípio do conhecimento. Eu só posso dar beginning of knowledge. Eu só posso dar testemunho, I can only give a testimony, que está no primeiro verso, lei, testemunho, se eu tiver conhecimento. which is in the first and second verse, if I have knowledge. Se eu não tiver conhecimento do que está ali, eu não vou dar testemunho. Portanto, So se if I don't have knowledge of what is there, then I cannot give testimony. se eu tirar o temor, também tenho que tirar o testemunho. So if I take the fear, then I have to take away the testimony. Penso eu. Sister Daisy? Irmã Daisy. Eu posso estar me apegando muito aos detalhes, Maybe I mas, can be holding on too much to detail, mas eu realmente não acho que o verso 9 tenha relação com o 7 e o 8. but I really don't think that verse 9 is related to verse 7 and 8. Porque se a gente observar a estrutura, Because if we observe the structure, a gente vê que o 7 e o 8 we see that 7 and 8, trazem uma causa e um efeito. they bring a cause and effect. Por exemplo, a lei converte. So the law converts. Mas no verso 9, But in verse 9, não tem essa causa e efeito. we don't have that cause and effect. Só está falando, continua falando do temor. O temor é limpo e eterno, por exemplo. It only continues speaking about the fear, which is clean and eternal, for Não está dizendo instance. que o temor faz algo como nos outros versos. It doesn't say that the fear does something like the other verses. Então, para mim, é um verso à parte. So for me, it's a separated verse. So I think, Brother Arian, then that's my last comment. So I don't have any comments anymore. Então vamos encerrar aqui com os comentários. You can approach me after
class. Nós podemos falar depois da No, aula. I'm not closing the class. I'm just not taking more comments. Não estou encerrando a aula, mas apenas não estou aceitando mais comentários. There is some interesting thing in those verses. Nós temos algo interessante nesses versos. It's connected to what Brother Joaquin brought to us, to our attention when he said this is a converted person. E é algo que tem a ver com o que o irmão Joaquim mencionou quando ele disse que isso é uma pessoa convertida. If we only read the words, Se a gente apenas lê as palavras, we know that it's not talking about people. nós sabemos que não se refere a pessoas. I mean, it's saying the law does something. Diz que a lei faz algo. People don't do anything. As pessoas não fazem nada. Do you see that in verse 7? Vocês veem isso no verso 7? The law is doing conversion. A lei é que faz a conversão, It's not you. não é você. So how is that possible? Então, como é que isso é possível? Because when we talk about dress reform, Porque quando nós falamos da reforma do vestuário, it's a moral law, like it's a moral issue. é um problema moral, uma lei moral. You study this to do something. Você estuda isso para fazer algo. So it's you doing something. Então é você fazendo algo. So, and I'm saying this law, this idea confirms what we saw when we put this in a line. Então eu digo que essa ideia confirma aquilo que nós colocamos na linha. This is prophetic history. Então That law. isso, essa lei é história profética. This is prophecy Isso aqui é profecia, that is able to convert you. que é capaz de te converter. It's not a moral problem or issue that we're dealing with. Não é um problema moral que a gente está lidando So aqui. sometimes Então, às vezes, we think what saves you is your morality, nós pensamos que o que nos salva é moralidade. and I don't believe that this is true. Mas eu não creio que isso seja verdade. There are people, I would say, that are way nicer than we and than us. Existem pessoas que são muito melhores do que nós, They are in darkness, mas elas estão em trevas. and we are in the light, I would say. E eu diria que nós somos a luz, And what is saving you is the prophetic message. e aquilo que vai te salvar é a mensagem profética. So people who are thieves, Então, as pessoas que são ladrões, they might very well go to heaven. talvez eles possam ir para o céu. People committing adultery, As pessoas que cometem adultério, eat meat, comem carne, they might very well go to heaven podem muito bem ir para o céu, because they are saved by a prophetic message. porque eles são salvos através de uma mensagem profética. And this is it's not something that I'm making up. E isso não é algo que eu estou inventando. One of the examples that I gave, you can find in the Bible when Jesus was in the cross. E um dos exemplos que eu dei, nós podemos achar na Bíblia, e é precisamente quando Jesus foi para a cruz, The thief. o ladrão. So was robbing his whole life, and at the end he was saved by a prophetic message. Esse ladrão roubou a sua vida inteira, mas depois foi salvo através de uma mensagem profética. The law is the perfect law that can convert you. Essa é a lei perfeita que te converte. So just want to emphasize, like, if we just spend time to read the Bible correctly, Então eu só quero enfatizar que se a gente gastar o nosso tempo lendo a Bíblia de forma correta, we find a lot of things. nós encontramos várias coisas. And this, for me, is one example. E isso para mim é um dos exemplos. I think that's the third or fourth day that we're dealing, that we mentioned this scripture, Psalms 19. E eu creio que é o terceiro ou quarto dia em que a gente fala dessa escritura de Salmos 19.
and we were missing that important information that was right there. I'd say on the surface, but it was actually hidden. E eu acho que a gente estava perdendo essa informação importante que tinha contido, porque a gente estava olhando só para a superfície. It's hidden because we don't use the rules of Scripture. E isso estava escondido porque a gente não usa as regras da Escritura. In that case, rule number 1. Nesse caso, seria a regra número 1. We're missing a lot of things just because we think we know how to read the Bible. E nós estamos perdendo várias coisas só porque a gente acha que sabe ler a Bíblia. So I'll restate what I have been saying to you since the beginning of the trimester. Então, novamente eu vou dizer para vocês o que eu tenho dito desde o início do trimestre. Rule number 1 is the most important rule. Regra número 1 é a regra mais importante. Please, every time you go to your Bible, understand that you need to read properly. Por favor, entenda que toda vez que você abrir a sua Bíblia, você precisa lê-la corretamente. Inquire the verses that you read. Pergunte ou questione os versos que você lê. I don't think you can list questions enough that you could be making to the verse. Eu não acho que você consiga escrever perguntas o suficiente em relação ao verso que você está estudando. But this is an initial practice. Mas isso é uma prática para começar. Okay, let's finish with a word of prayer. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you for bringing us together to study your word, obrigado por nos trazer aqui e estudar a Tua Palavra. to give us motivation to come here Obrigado pela motivação de estar aqui and to be partaking in the bread of heaven. e por podermos ser participantes do pão do céu. Continue to strengthen us as we are participating in this preparation. Continua dando-nos força ao participarmos dessa preparação And pour out your Holy Spirit upon each one of us. e derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. These blessings I ask in the name of Jesus. Essas bênçãos eu te peço no nome de Jesus. Amen. Amém.